Os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Tivemos o Luiz Fernando pregando aqui, com certeza foi uma bênção também a ministração da palavra. Deus abençoe os irmãos. Mateus, capítulo 4. Todos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mateus 4, a partir do verso de número 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui esta noite. Graças te damos pela tua palavra que o Senhor nos dá esta noite. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de ler a tua palavra, de aprender da tua palavra, de ouvir, Senhor, a tua mensagem, que ela possa, ó Deus, produzir frutos em nossa vida, que a vida prática da palavra seja algo presente em nosso coração. Abençoe a todos os irmãos que vão ouvir esta mensagem, que a graça do Senhor esteja sobre eles e que esta semente caia numa terra boa para produzir frutos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, essa noite eu quero começar uma série de 3 mensagens, olhando para a tentação de Jesus. Então nós temos aqui um relato sobre a tentação de Jesus, e propositalmente eu li somente a primeira das 3 tentações, e gostaria de trazer uma reflexão em cada mensagem sobre cada uma das tentações na vida de Jesus. E eu vou chamar esta série, que vai ser em 3 domingos, se Deus permitir, de tentações a esta geração. E por que enfocar a tentação de Jesus? Porque esta tentação, creio eu, representa não só um período na história quando Cristo foi tentado pelo diabo, mas esta tentação representa, a meu ver, as tentações que a nossa geração é submetida diariamente. Então, ao olhar para a tentação de Jesus, eu vejo não só a tentação do Senhor Jesus, mas naquela mesma
espécie de tentação, naquela mesma qualidade de tentação, eu vejo a tentação também da nossa geração. E isso é muito importante, porque se queremos ter uma vida espiritual relevante, se queremos ter verdadeira comunhão com Deus, se queremos viver de forma a buscar a santidade, ou seja, se queremos ver e viver a vida cristã abundantemente em nós, nós precisamos vencer as tentações, assim como Jesus venceu. Mas há um problema. O problema é que esta casta, e quando eu digo casta, estou dizendo esse tipo de demônios que está sobre a nossa geração, é uma casta difícil. Jesus disse em Mateus 17, 21, que este tipo de casta só sai com jejum e oração. Esse relato de Mateus 17 é muito interessante, porque diz que enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, quando eles desceram, lá embaixo havia um pai com uma criança terrivelmente endemoniada. E os discípulos de Jesus, que outrora já tinham expulsado demônios, agora, naquela ocasião específica, não tiveram êxito. E Jesus então expulsa os demônios daquele menino, e os discípulos ficam intrigados, mas como que a gente não conseguiu expulsar estes demônios? E Jesus diz, é porque esta casta, entre outras coisas, ele diz, é porque esta casta só sai com jejum e oração. Ou seja, não é uma casta simples. Não é uma casta que sai como as outras. Não é uma casta que sai de qualquer maneira. E olhando para a nossa geração, eu percebo que a nossa geração, ela deu lugar a uma casta terrível. E é terrível por quê? Porque é muito sutil, é muito disfarçada, e às vezes é até mesmo aplaudida em nome da fé por muita gente. Essa nossa geração se tornou, a meu ver, demais perversa e abrigou castas que não são fáceis de discernir. Então eu quero pensar com vocês hoje sobre esta primeira tentação de Jesus. Como vocês sabem, Jesus estava jejuando por 40 dias, e depois dos 40 dias, ele teve fome. Mas algo importante não pode deixar de ser observado antes. Eu gosto muito do relato de Lucas, capítulo 4, verso 1, que diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eis aqui um princípio fundamental para a vida cristã. Para enfrentar as tentações desta geração, nós precisamos, à semelhança de Jesus, ser cheios do Espírito Santo. O texto de Lucas diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
cheio do Espírito Santo aqui, para mim, é a chave. Ou seja, nós vivemos em uma realidade em que muitas pessoas estão vazias. E é por isso que não conseguem vencer as tentações desta casta. Muita gente está vazio da presença de Deus. Muita gente está vazio em suas teologias mortas. Muita gente está vazio em sua vida, sem consagração, sem dedicação, sem a prática da palavra. Jesus tinha sido batizado nas águas para cumprir a palavra. E o texto diz que o Espírito desceu sobre ele, como forma de uma pomba. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. Muitos vivem uma vida sem experimentar o poder de Deus, sem desfrutar dos dons do Espírito, sem se deleitar nas maravilhas da vida com Deus. E por isso muita gente sucumbe, fracassa diante das tentações, porque está vazio do Espírito Santo. Essa noite é uma noite de reflexão para nós, e eu creio que cada um de nós deveria fazer esta pergunta a si mesmo: eu sou alguém cheio do Espírito Santo? Eu não estou perguntando se você crê no Espírito Santo, não estou perguntando se você frequenta esta igreja ou outra igreja, eu não estou perguntando se você contribui com suas ofertas, dízimo, se você toma Santa Ceia, se você toca, canta, se você prega, ensina. Eu não estou perguntando, eu estou perguntando se você é cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá ânimo na vida. É o Espírito Santo que nos dá poder para viver. Sem o Espírito Santo nós não temos poder. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos ama. É o Espírito Santo que nos preenche, que nos dá sabedoria. Gente cheia do Espírito Santo vive uma vida muito diferente, e tudo se torna diferente quando a gente é cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que quando saímos do retiro, tudo estava diferente. Foi interessante demais. Ao ir para o retiro, eu fui um dia antes e passei com a Carla na cidade de Maringá. E nós ficamos hospedados ali num hotel que fica dentro do shopping. E estava tudo tão interessante, porque a gente saía do hotel, entrava no shopping, comia, comprava as coisas. Tudo era encantador de uma certa forma. Mas depois nós fomos para o retiro. E a presença de Deus ali era tão palpável. E a ação do Espírito Santo foi tão tremenda na nossa vida. Tão poderosa. E nós tínhamos combinado, na volta nós vamos passar no shopping novamente, porque é caminho. Nós vamos ter que passar para o Maringá para almoçar. E nós vamos passar no shopping. Vamos passar a tarde lá, depois a gente vem e chega aqui a tempo, imprudente. Mas quando a gente voltou, eu voltei e eu fiquei pensando, vou passar no shopping. Eu não tenho nada contra shopping, eu gosto de ir no shopping, fazer compra, almoçar, jantar, se eu puder. Mas na volta, alguma coisa estava diferente. Estava diferente. E eu falei, não vou falar nada para a Carla, para não estragar ela, às vezes ela quer passar, mas eu não estou nem afim de passar, porque alguma coisa tinha mudado, estava diferente.
E ela disse a mesma coisa para mim, alguma coisa está diferente, você está afim de ir? Eu falei, eu nem estou muito afim, vamos passar para almoçar, porque a gente tem que almoçar, mas nem estava mais afim, e as lojas já eram diferentes, as pessoas estavam diferentes, as reações eram diferentes, tudo era diferente, porque quando você está repleto do poder do Espírito Santo, as coisas começam a ficar diferentes na sua ótica. Algumas pessoas da cidade de Umuarama começaram a mandar mensagem para mim, dizer, pastor, está tudo diferente agora, está diferente. Quando o Espírito está se movendo e trabalhando em você, a sua vida fica diferente. Ser cheio do Espírito Santo é buscar o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que sente a presença de Deus no dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que se quebranta na presença de Deus, se comove com a presença de Deus. Alguém que está assim frio, gelado, tanto faz como fez. Estar orando é a mesma coisa que estar assistindo um jogo de futebol. Está vindo à reunião da igreja é como se estivesse indo num shopping fazer compra. Essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, é diferente. Eu não sei se consigo explicar para vocês esta noite isso. Eu não sei se consigo transmitir aquilo que está aqui dentro, na minha mente, no meu coração, na minha vida. Mas, de alguma forma, eu percebo muito claramente que alguém cheio do Espírito Santo é diferente de alguém normal na vida. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você não fica mais normal. Não é mais normal. Quem leva a vida normal, trabalhando para cima e para baixo, fazendo as coisas, comendo seus churrascos, saindo com os amigos, tomando café, quem está vivendo isso e vive isso tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, não está cheio do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, as coisas começam a ficar diferentes. Você começa a olhar para as pessoas diferente. Você começa a ver a vida diferente. O poder do Espírito Santo é tamanho. E eu me lembro quando nós estávamos lá no sábado de manhã, nós íamos fazer um culto no sábado de manhã, à tarde ia ser livre para as pessoas se reunirem em grupos e estudarem a palavra, e à noite voltaríamos para o culto. Então, quando começou o sábado de manhã, eu estava com a mensagem para mais ou menos 2 horas de pregação, porque ali nós estávamos só para isso mesmo, ninguém tinha pressa para nada, era uma mensagem de 2 horas, um estudo da palavra. Mas quando começou o louvor, no sábado de manhã, o poder de Deus derramou de tal forma naquele lugar que não conseguia pregar, não tinha como pregar mais. E todo mundo começou a orar e não paravam de orar e cantar e orar e cantar. E o poder de Deus foi se manifestando no coração das pessoas. E nós ficamos 3 horas cantando e orando sem parar, e aquilo parecia que era 5 minutos que a gente tinha passado ali só, e foi dando a hora do almoço, meio-dia, a hora do almoço, e ninguém tinha fome, ninguém queria almoçar, ninguém queria sair dali, porque quando a presença de Deus é real na vida de uma pessoa, quando a presença de Deus é real num lugar, as pessoas passam horas, semanas, sem sair dali, e ali está tudo maravilhoso. Eu não consigo explicar, mas eu sei que eu vivi. Eu não consigo explicar quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E aí as nomenclaturas, um chama de batismo com o Espírito Santo, outro chama de dom. A nomenclatura aqui não tem a mínima importância como a gente chama isso. Mas eu me lembro quando eu fui visitado pelo poder do Espírito Santo de forma sobrenatural, num congresso, num retiro de jovens, onde nós estávamos, e aquela unção foi tão grande sobre a minha vida, que eu não vi nem quando eles montaram lá um palco atrás, uma tela para passar um filme cristão lá, eu nem vi eles montarem aqui, nós estávamos orando ali, e eu não tinha jantado, mas não tinha mais fome, a fome passou, tudo ficou para lá, porque pela presença do Espírito, quando há a presença do Espírito Santo na nossa vida, tudo fica diferente.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para enfrentarmos as tentações desta geração perversa. Ninguém pode vencer as tentações, ninguém pode vencer esta casta se não estiver cheio do poder do Espírito. E aí vem a tentação, a primeira tentação de Jesus, para nós analisarmos ela esta noite. Vamos observar novamente. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, diz o texto. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vejam vocês, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, não é uma noite, não são 2 noites, não é uma semana, são 40 dias e 40 noites. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E onde veio a tentação? A tentação veio na fome. No mais básico da vida. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Imagina você, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, pensar num pãozinho quentinho, com uma manteiguinha que está derretendo, saindo do forno, um pãozinho caseiro. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus com fome, e a tentação veio: mande que estas pedras se transformem em pães. Esta é a tentação. E é a tentação que a nossa geração sucumbe. Qual é a tentação aqui? É a tentação de viver à busca de satisfazer as necessidades básicas do ser. A necessidade básica humana de Jesus, naquele momento, era comer pão, era se alimentar. Esta era a necessidade básica dele, naquele momento, porque Jesus era humano. E como humano, ele precisava se alimentar para manter a vida física. Ele precisava, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades básicas, humanas, que era comer e beber. E veio a tentação no processo de fazê-los viver para satisfazer as necessidades básicas. Você está com fome, e o natural é comer para matar a fome. Então vá em busca do natural. Mate a sua fome. Até mesmo use o sobrenatural para proporcionar o natural para você. E eu comecei a pensar nisso. Irmãos, quantas pessoas vivem na dimensão do pão? Qual é a dimensão do pão? São pessoas que têm o pão como uma preocupação e uma inquietação na alma. Vejam vocês, o pão não é ruim. É o básico, principalmente naquela cultura onde Jesus estava. Se fosse na nossa cultura, talvez seria: transforme essas pedras em arroz e feijão. Mas o básico daquela cultura era o pão. O básico é importante para a manutenção da vida. Assim como arroz e feijão é importante para a manutenção da nossa vida. Mas viver à busca do pão e não perceber que nem só de pão viverá o homem, é viver uma vida fracassada espiritualmente. Vejam bem, o inimigo não diz: vai lá numa encruzilhada, mate uma galinha, compre uma vela, faça um despacho na estrada. Não é isso que ele fala. Isso ficaria muito claro. Mas o inimigo vai sutilmente e diz: lembre-se, você está com fome. Pão é uma coisa boa. Então busque o pão para viver.
E quando se cede a esta tentação, a pessoa começa a viver para buscar o pão. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ou seja, a busca pelo pão é exatamente o que a nossa sociedade está fazendo a todo momento. Quem vive atrás do pão não percebe que a vida está sendo perdida enquanto ele corre atrás daquilo que perece. Quem vive atrás do pão não tem tempo para Deus. Quem vive atrás do pão não prioriza as coisas de Deus. Quem vive atrás do pão não pode ser cheio do Espírito Santo, porque não tem o tempo para Deus. O diabo ressalta a necessidade aqui, a importância do pão. Mas Jesus mostra que há outras coisas mais importantes do que o pão. O diabo diz, sem o pão você está perdido. Mas Jesus diz, sem a palavra de Deus é que você estará perdido. Nós aprendemos aqui que o pão não é prioridade na vida de um ser humano. Não é. Às vezes as pessoas priorizam o pão. Eu acho que na maioria das vezes, ou na maioria das pessoas, até porque as pessoas estão sempre correndo para cima e para baixo. Não, estou ocupado. Eu tenho que ganhar o meu pão hoje. Ganhou o pão hoje? Ganhei o meu pão hoje. E amanhã? Amanhã eu vou ganhar o pão da manhã. E depois da manhã? Depois da manhã eu ganho o pão depois da manhã. E aí a pessoa vive correndo atrás do pão. Eu não estou falando aqui que você não tem que trabalhar. Eu não estou falando aqui que você deve parar de trabalhar, que não precisa trabalhar, que não precisa correr atrás do seu sustento. Eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a maioria das pessoas vive apenas a busca do pão. E a busca do pão cada vez está mais difícil, porque cada vez o pão está mais caro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu não estou falando desse pão da padaria de farinha de trigo, eu estou falando do sustento básico da vida. Cada vez a cesta básica da vida está mais caro. Cada vez está mais caro você conseguir o sustento básico para a sua casa, para a sua família, a gasolina do carro, o aluguel, os impostos a pagar, as compras de mercado, cada vez estão mais caras. E as pessoas cada vez precisam correr mais atrás dessas coisas. E as pessoas dormem pouco, e acordam, e saem correndo, e vivem para isso. Vivem à busca de pão. E parece que tudo o que elas querem é satisfazer as suas necessidades básicas da vida. Bom, o que eu preciso é disso e disso para viver. E se eu conseguir isso, já está bom. Mas Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, quem prioriza o pão nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Porque quem prioriza o pão não tem tempo para se alimentar da palavra de Deus. E na verdade a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. Jesus disse isso em João capítulo 4, verso 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Enquanto a nossa sociedade tem como comida os banquetes, o arroz e o feijão, o bife, o ovo, a cebola, enquanto a nossa sociedade tem isso como comida, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja que a prioridade é outra. Jesus comia. Jesus bebia. Jesus dormia, acordava como qualquer outro ser humano, mas a prioridade era outra.
Quando a gente passa a vida inteira correndo atrás do pão e pensa, no dia que eu aposentar, aí sim eu não vou precisar mais correr atrás do pão. Engano seu, porque quando você aposenta, a aposentadoria não dá para você viver. E aí você tem que continuar correndo atrás do pão. E você só para de correr atrás do pão quando você estiver fraco demais para continuar correndo. Quando você estiver doente, num hospital, aí você para de correr atrás do pão, mas aí já não resta mais vida para você. A palavra de Deus é o nosso alimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esta noite. A importância do pão vai na proporção inversa do enchimento do Espírito Santo. Vou dizer isso novamente. A importância do pão vai na proporção inversa do enchimento do Espírito Santo. Ou seja, quanto mais cheio você é do Espírito Santo, menos você dá importância ao pão. Mas quanto menos você é cheio do Espírito Santo, mais você busca o pão. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e estar buscando o pão como prioridade na sua vida. Quanto mais cheio você é do Espírito, menos você se preocupa com o pão. Não significa que você não vai trabalhar, que você não vai buscar o pão, mas ele é menos prioridade na sua vida em absoluto. Mas quanto mais vazio você é cheio do Espírito Santo, você preenche a tua vida correndo atrás do pão. E não a fim. O fim é a morte. Como eu disse para vocês, me lembro no dia em que recebi o batismo com o Espírito Santo naquele retiro, e o pão já não era mais importante. O pão já não era mais importante. O jantar não era mais importante. E é interessante que enquanto nós estávamos lá, naquele retiro agora, naquele sábado, no sábado passado, e a unção de Deus desceu, e o almoço já não era mais importante para ninguém. Outros irmãos que estavam em outro retiro, de outra igreja, disseram a mesma coisa, disseram, olha, o poder de Deus caiu naquele retiro, a unção de Deus foi tamanha, que a janta era para as 10 da noite, e a janta saiu à meia-noite, porque as pessoas, e foram jantar sem fome alguma, porque as pessoas estavam cheias do poder do Espírito Santo. Quando eu estou muito preocupado com o meu estômago, o poder do Espírito Santo não está na minha vida, mas quando o poder do Espírito Santo estiver na minha vida, eu vou comer para alimentar o meu corpo físico, mas ele já não é mais dessa importância para mim. As pessoas mais preocupadas com as coisas desta vida, as pessoas mais preocupadas com trabalho, com comida e com vestido, são as menos cheias do poder de Deus na vida. Eu convivi com homens cheios do Espírito Santo, que não se preocupavam e que até perdiam o dinheiro que tinha, mas eram os homens mais felizes que eu convivi e que eu vi na minha vida toda. Quando a pessoa está muito preocupada com os recursos, ela está vazia do Espírito. Porque o pão pertence às coisas dessa vida natural, mas a palavra pertence ao mundo espiritual. Qual dos dois nos encanta e nos atrai mais? Qual nos encanta mais? É uma tristeza muito grande quando a gente marca uma reunião com a igreja de adoração e louvor e vem meia dúzia de pessoas. Mas aí se marca um almoço com a mesma igreja, lota de pessoas. É uma tristeza muito grande que quando nós vamos fazer o retiro, não estou falando de vocês aqui, estou falando no geral, é uma tristeza muito grande quando se vai fazer o retiro, as pessoas perguntam, o que vai ter para comer? Ah, vai ser o Vanderlei, que é o Master Chef. Ah, o Vanderlei? Ah, então eu vou. Ah, vai ser o Everson, que é... não vou não. É uma tristeza muito grande quando um churrasco atrai centenas de pessoas para uma reunião, mas um momento de oração e de estudo da palavra atrai meia dúzia de pessoas. Quando o estômago se torna o nosso Deus, nós estamos vazios do Espírito Santo. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, não interessa se vai comer arroz puro, se vai comer feijão, ou se vai jejuar, se nem vai ter comida. Vamos marcar um dia, um retiro, jejum absoluto no retiro. Vamos ver quantos
Vão, com certeza vocês vão, são uma benção. Há dois reinos, irmãos, um natural e um espiritual. Quando vivemos na esfera do natural, a nossa preocupação é comer, beber, vestir, trabalhar, ajuntar dinheiro, pagar as contas e morrer. Mas quando vivemos na vida espiritual, na esfera espiritual, a nossa preocupação é adorar a Deus, conhecer mais Jesus, se encher do Espírito Santo a cada dia mais, estar na presença do Senhor a cada dia mais. Eu vou dizer algo para vocês, a presença do Senhor é algo tão maravilhosa, tão deliciosa, que se o poder do Espírito Santo cai aqui, e o desejo nosso vai ser passar a noite inteira aqui. Mas se o poder do Espírito Santo não está, o banco começa a ficar duro, as costas começam a doer, o estômago começa a roncar, o sono começa a bater, e a gente tem vontade de ir embora, e a gente sai daqui bravo com a vida. Alguém só pode preferir a palavra de Deus ao pão se realmente a sua vida foi transformada. Senão, ela sempre vai preferir o pão do que a palavra. O natural das pessoas é sempre preferir o pão. Mas quando ela está cheia do Espírito Santo, ela prefere a palavra. Talvez se nós anunciássemos aqui, culto de domingo, bolo, guaraná, Coca-Cola e pão com salsicha, feito pelo Masterchef Vanderlei, estaremos com isso aqui abarrotado de gente sempre, todo domingo. Teve uma época que na escola bíblica nós fazíamos o café da manhã. E eu acho gostoso a gente fazer o café da manhã, trazer um bolo, trazer um cafezinho. É gostoso a gente compartilhar dessas coisas. Faz parte também, é muito bom. O duro é quando tem café da manhã, tem gente. Quando não tem café da manhã, não tem gente. O natural das pessoas é sempre preferir o pão. Trabalhamos pelo pão, desejamos o pão, amamos o pão. Nos esforçamos pelo pão, só falamos no pão, só sonhamos com o pão, objetivamos o pão, buscamos o pão, priorizamos o pão. Aí não há vida espiritual. Não há vitória sobre as tentações. Porque se vivemos assim, já cedemos à tentação de transformar pedras em pães. E olhar tudo segundo a ótica da vida natural. Está com fome? Come. Essa é a ótica da vida natural. Jejuou 40 dias e 40 noites, está com fome, né? Transforma a pedra em pão. A ótica da vida natural é essa, está com fome e vai comer. Quando o pão é muito importante para mim, a minha vida se move em volta disso. E eu já cedi à tentação. Por que nossa geração de hoje, século 21, está tão perversa e tão vazia? Por que a nossa geração está tão perversa e tão vazia? Porque tudo o que as pessoas buscam é o natural. Sabe por que a nossa geração está possuída por essa casta? Lembra que Jesus contou uma história assim, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele dá voltas e depois ele fala, eu vou voltar para a casa onde eu saí. E quando ele vem, a casa está vazia e ele traz mais 7 com ele. A gente usa isso geralmente para falar de pessoas. Uma pessoa endemoniada, eu expulso o demônio dela, depois ela não se converte a Jesus, vem mais 7 e o estado dela fica pior. Mas, a bem da verdade, ali naquele texto, Jesus está falando da geração, porque ele diz, assim acontecerá com esta geração. Ou seja, uma geração onde Cristo estava limpando aquela geração, curando as pessoas, limpando, expulsando os demônios, ficaria vazia porque rejeitaria o Espírito Santo, e aí a partir daí o estado daquela geração se tornaria 7 vezes pior do que antes. Assim é a nossa geração. Ela ficou 7 vezes. Nós tivemos grandes avivamentos na história, poder de Deus sendo derramado na história, mas hoje, no século 21, nós temos uma frieza. É só olhar para a Inglaterra, é só olhar para os Estados Unidos, é só olhar para outras nações lá dos países, tanto da América do Norte como da Europa, e você vai ver a frieza espiritual. Isso significa o quê? A nossa geração, que nós estamos vivendo,
é uma geração perversa e fria. Por quê? Porque tudo que as pessoas buscam é o natural, porque o pão é a razão da vida das pessoas, porque a palavra foi deixada de lado por causa do pão, e porque as pessoas não têm tempo para buscar a Deus, porque elas estão buscando o pão. Estou lendo um livro sobre o grande avivamento que houve na rua Azusa. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O grande avivamento que houve na rua Azusa, nos Estados Unidos, no começo do século XX. Preste atenção, não interessa o que os teólogos frios, soberbos, espiritualmente vazios, liberais, sem vida, tenham desenvolvido em suas teorias ocas e vazias. Não importa. Eu já estudei essas teorias, já vivi tudo isso aí, já participei, já li livros sobre esses teólogos liberais, vazios, ocos. Não acrescenta nada. Se você não leu, nem perca o seu tempo. Porque na realidade o que nós precisamos não é dessas teorias ocas. Nós precisamos é do poder de Deus. Jesus não veio aqui para transformar pedras em pães. Jesus não disse aos seus discípulos: fiquem lá em Jerusalém até que do alto desça pão. E aí vocês vão sair por aí saciando a fome natural das pessoas. Jesus não disse isso. Jesus não disse: olha, procure o pão para que vocês não passem fome. Ele não disse isso. Jesus não disse: olha, vocês serão conhecidos pela quantidade de pão que vocês vão transformar. Jesus não disse isso. Nada disso. É claro que o estender a mão ao faminto é também uma tarefa da igreja. Mas a igreja não vive só de pão. A igreja vive do sobrenatural, da palavra, do poder de Deus. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja não é uma ONG para ficar vivendo de obras de caridade sem poder do Espírito. Obras de caridade nem precisa da igreja, está cheio de ONGs aí. Embora a gente deve fazer obras. Mas a bem da verdade, as obras são feitas com ou sem a igreja. A igreja primitiva foi cheia do poder de Deus. E a partir do momento que ela foi cheia do poder de Deus, sinais e maravilhas começaram a acontecer no meio do povo. A nossa geração se tornou fria e incrédula. Mas o poder de Deus existe e é para nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5, Paulo diz: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de poder, de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Alguém pode dizer: mas isso aí é o apóstolo Paulo, cheio do poder. Ora, eu penso que Paulo não ensinou uma utopia para nós, que só ele poderia viver. Não. Se o que o Paulo viveu e ensinou não é para a igreja hoje, então o que é para nós hoje? A frieza. Temos que deixar essas teorias de mestres liberais, vazios de Deus, sem expressão nenhuma do poder de Deus, de fora. Isso não vale nada. Eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo, nunca vi alguém cheio do Espírito Santo dizer assim: hoje não há mais manifestação dos dons do Espírito. Isso foi só para a época lá da igreja. Eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo dizer isso. Sabe quem prega que não há mais manifestações do poder do Espírito? Os frios, gelados, os que perderam a unção do poder de Deus há muito tempo. Eles criaram teorias vazias para justificar a sua frieza. Eu estou lendo um livro sobre o relato da rua Azusa. William Seymour, um americano, filho de escravos que tinham sido recém-libertos quando William Seymour nasceu nos Estados Unidos. Este homem foi usado por Deus no início do século XX para acender a chama do que chamamos de avivamento da rua Azusa, lá nos Estados Unidos.
Quando ele chegou em Los Angeles, o avivamento já estava se espalhando pelos corações famintos na época. Era uma época de muitas pressões, de racismo, de grandes trevas. Havia o Ku Klux Klan, aquele grupo que matava os negros, racistas. Mas naquela época, William Simon, um negro, filho de ex-escravos, foi cheio do Espírito Santo. E o avivamento do Senhor começou a incendiar os corações. Esse avivamento já tinha começado no país de Gales e depois foi se alastrando pelo continente americano. Em 1906, William Simon encontrou uma casa de madeira que tinha sido uma antiga igreja metodista e depois se tornou um estábulo de cavalos, e ele alugou aquele local na rua Azusa, e ali começou o derramamento do poder do Espírito Santo de forma gloriosa. Seymour, que foi o líder desse movimento, no começo não tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo, quando orava por pessoas e elas recebiam a bênção e começavam a falar em outras línguas. Até que um dia ele mesmo recebeu. Agora preste atenção, dizem que o poder na rua Azusa, em 1906, o poder era tamanho que o poder podia ser sentido fora do local de culto, na rua, as pessoas passavam e sentiam o poder de Deus. As pessoas viam clarões dentro do local de culto e achavam que estava pegando fogo ali. Elas ligavam para os bombeiros e os bombeiros vinham com as suas mangueiras de incêndio e quando chegavam no local não tinha fogo, era o poder de Deus que estava ali. Mas o local por dentro brilhava como se houvesse chamas de fogo. Era o poder do Espírito Santo. Um homem que esteve no local, na rua Azusa, na época do avivamento, relatou, ele disse, eu teria preferido viver 6 meses naquela época do que 50 anos de vida normal. Ou seja, se pudesse escolher, você quer viver 6 meses ou 50 anos? Ele diz, onde são os 50 anos? Na vida normal, comprando, bebendo, comendo, vestindo, passeando, viajando. E 6 meses ali na rua Azusa. Prefiro viver 6 meses na rua Azusa. Ele diz, esse homem diz, eu parei mais de uma vez, a menos de 2 quarteirões do local, pedindo forças a Deus antes de ousar continuar. Porque a presença do Senhor era muito real no local. As curas aconteciam. E num período de extremo racismo, onde brancos e negros não ficavam juntos, na rua Azusa, brancos cultuavam junto com negros e eles estavam todos adorando a Deus no mesmo lugar. Interessante porque há relatos de que dezenas de pessoas foram vistas a quarteirões da rua Azusa, quando eles iam chegando, antes de chegar, quarteirões antes de chegar, eles já caíam no chão pelo poder de Deus, prostrados, orando ao Senhor. A presença de Deus era tão forte, que quando faltava quarteirões para chegar, as pessoas já caíam de joelho no chão, começando a orar no meio da rua. Estou falando de poder de Deus. Milhares de pessoas começaram a chegar do mundo inteiro. Um relato diz que todos os dias os trens descarregavam números de visitantes que vinham de todo o continente. E as notícias da reunião se espalhavam pela nação, tanto na imprensa secular quanto na religiosa. Robert Liardon escreve sobre o avivamento da rua Azusa e ele diz assim, o tempo para eles era de pouca importância, porque eles frequentemente oravam a noite toda pela libertação de alguém. Ou seja, quando eles começavam a orar, a oração durava a noite toda.
Não era uma coisa assim, temos que orar, temos que ir embora já. Peraí. Eles começavam a orar, o poder caía, eles ficavam orando a noite inteira por uma pessoa ser liberta. Eles acreditavam na palavra de Deus e esperavam a manifestação da palavra de Deus. Eles acreditavam tanto que eles oravam até que Deus respondesse. Eles ficavam orando, se tivesse que orar a noite inteira, eles oravam até Deus responder a oração. Esse autor continua escrevendo: em todas as situações que surgiam, os irmãos recorriam à autoridade da palavra. Por exemplo, se os insetos tentavam destruir, porque eles viviam da plantação naquela época, e os insetos tentavam destruir as plantações de algum dos irmãos, os crentes iam imediatamente para o campo, declaravam a palavra, oravam, e os insetos ficavam parados no lugar que eles estavam e não destruíam as plantações dos cristãos. Há relatos de irmãos que oraram e os insetos que estavam destruindo as plantações vizinhas pararam a 20 metros da plantação dos irmãos e não invadiram pela oração. Oração em poder de Deus. Paulo diz: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Demonstração do poder do Espírito. E aqui eu termino esta noite, irmãos, dizendo para vocês que quando nós entendemos que não nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando nós rejeitamos a tentação de viver pelo pão, então a nossa vida assume um outro significado. Porque quando o mover de Deus acontece, tudo demais perde o sentido. Eu tive essa experiência, tudo perdeu o sentido naquele momento, tudo demais. Você só quer estar na presença de Deus. Todas as coisas vão para segundo plano, tudo fica para segundo plano. Nós estávamos nesse retiro e a presença era tamanho, o poder era tamanho ali, que eu cheguei a falar para a Carla: acho que se eles falarem de ficar aqui, é por aqui mesmo que nós vamos ficar. Vou só mandar trazer as crianças para cá, e quem quiser vir para cá, venha, e nós não vamos sair mais daqui, porque a presença de Deus, quando está num lugar, você quer ficar ali, você não quer sair mais. É por isso que os irmãos oravam a noite inteira, passava 2, 3, uma semana de oração, porque a presença de Deus era tamanha. Tudo fica diferente. Há um sentimento de pertencimento àquele mover. Algo que aconteceu no meu coração ali é que quando eu estava no meio daqueles irmãos, no avivamento ali nesse retiro, havia um sentimento assim, de pertencimento àquilo. E eu disse para a Carla: eu nasci para isso. E ela disse: eu também nasci para isso. Todo mundo começou a entender que a gente tinha nascido, era para aquilo ali. Aquilo era o nosso lar, a nossa casa. Aliás, eu imagino que quando chegarmos no céu, o sentimento que nós vamos ter é: esse é o meu lar, eu nasci para isso aqui. Há um desejo de permanência ali. Uma criança de 13 anos, como eu compartilhei na igreja, compartilhou ali, num testemunho, desses que nós estávamos no retiro lá, compartilhou dizendo: para mim, passou 3 horas, era como se não tivesse passado 5 minutos. Sabe o que é 3 horas de oração? Uma criança de 12 anos de idade, 13, 12 anos de idade, orando 3 horas, diz: para mim é como se tivesse passado 5 minutos, porque quando você está na presença de Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, o tempo já não faz mais nenhum sentido. O que você quer é estar na presença dele. Dá vontade de passar o resto da vida ali. Se falar: você tem 1000 anos, eu quero passar os 1000 anos aqui. Há uma percepção diferente do tempo. Há um derramar do amor entre os irmãos. E é interessante que, quando o Espírito Santo está atuando, não é só o poder de você orar em línguas estranhas ou de você orar mais alto. Não é só isso. É a presença do amor. De tal forma que a gente começou a ter vontade de falar uns para os outros: eu te amo. Ninguém precisava mandar. Porque quando alguém manda, você vira para o teu irmão e fala: eu te amo, parece que não tem...
Se estiver do lado da esposa, vai lá, né? Mas quando o Espírito está se movendo, eu disse para Carla, eu preciso falar para o Joés, eu o amo. Eu preciso, e quando eu entrei na capela, ele estava lá, e eu disse, olha, eu preciso falar uma coisa para você, eu te amo. E aí, numa hora de oração, ele me chamou lá, e as lágrimas desciam do rosto, ele dizia, eu te amo, e nós começamos a falar uns para os outros, e os irmãos começaram a dizer, eu te amo, e o desejo era de abraçar os irmãos, de estar perto. Irmãos, nós precisamos entender o que é isso. Eu não consigo compartilhar, porque é muito profundo demais o que vivemos, porque a presença de Deus foi derramada, nós ficamos até meio-dia, fomos almoçar, voltamos às 2 horas, eu preguei até mais ou menos até às 5, mais 2 ou 3 horas de pregação, aí acabou, começamos o culto da noite, acabou o culto da noite, fomos para um lugar onde tinha uma fogueira, fizemos uma fogueira e começamos a cantar e a testemunhar, e acabamos praticamente meia-noite, ninguém queria sair da presença, estava ali a presença de Deus. Quando há um mover do Espírito, todas as diferenças desaparecem, há uma expressão do amor, há um sentimento de pertencimento uns aos outros. Éramos uma família. E as coisas naturais perdem o sentido. Precisamos vencer a tentação do pão. Esta é a primeira mensagem da série. Precisamos vencer a tentação do pão. Enquanto ficarmos muito preocupados com o pão, não seremos cheios do Espírito. Quando você vence a tentação do pão, assim como com Jesus, Mateus capítulo 4, verso 11 diz que os anjos vieram e o serviram. Os anjos o serviram. Imagine o pão que os anjos trouxeram. Quando eu corro atrás do pão, o diabo é o meu garçom. Mas quando eu vivo no Espírito, os anjos me servem. Glória a Deus por isso. É necessário vencer a tentação do pão. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar. Fiquemos em pé enquanto os irmãos se aproximam daqui. Feche os seus olhos onde você está. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração. Nós não existimos como igreja para vivermos uma vida natural. Não existimos. A vida natural pode ser expressa num clube. A vida natural pode ser expressa numa ONG, pode ser expressa numa empresa, pode ser expressa numa família, mas a igreja vive o sobrenatural de Deus. Nós precisamos do sobrenatural. Eu sei que tem muita meninice, pessoas que gritam, que se jogam pelo chão, que fazem qualquer... Eu sei que existem muitos exageros. Eu não estou falando das meninices, estou falando do poder de Deus, da expressão da vida, a expressão do amor, a presença de Deus. A presença de Deus estava no Antigo Testamento, quando desceu sobre o monte Sinai, e o monte fumegava, e chacoalhava, e tremia, e havia no coração das pessoas um temor, porque Deus estava se manifestando no Monte Sinai. A presença de Deus acontecia no meio do povo de Israel, quando durante o dia uma coluna de nuvem os acompanhava, e à noite uma coluna de fogo os acompanhava. A presença de Deus estava no meio do povo de Israel, quando eles venciam guerras com exércitos muito menores. A presença de Deus estava no meio do povo, quando ações sobrenaturais de Deus aconteciam a todo momento. A gente olha para isso e diz, mas foi Antigo Testamento. Aí nós vamos para o Novo Testamento. A presença de Deus estava quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, e aqueles homens começaram a falar em outras línguas, e o barulho percorreu toda aquela região. A presença de Deus estava ali quando eles oravam e o lugar tremia pelo poder de Deus.
A presença de Deus está manifestada quando os anjos soltaram os apóstolos que estavam encarcerados. A presença de Deus acontecia quando Paulo orava e ressuscitava os mortos, quando a sombra de Pedro curava. Eu olho para isso e digo, mas só para aquela época a gente não tem nada. O que a gente tem? Não, a gente tem que ficar aqui mesmo, tal. A gente tem, não, eu não creio isso. Não creio, porque a presença de Deus se manifestou nos grandes avivamentos que houve na história. A presença de Deus se manifestou na Rua Azusa em 1906. A presença de Deus se manifestou em John Wesley. A presença de Deus se manifestou em Charles Finney. A presença de Deus se manifestou em Jonathan Edwards. A presença de Deus se manifestou em Martinho Lutero. A presença de Deus se manifestou nos homens que fizeram a história do avivamento no mundo. Nós não podemos ser uma igreja fria, vazia, apóstata. Não podemos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos. É o Espírito Santo que vai nos dar a vida, é o Espírito Santo que vai nos dar a graça, é o Espírito Santo que vai transformar o nosso ser, é o Espírito Santo que vai nos dar força, vai nos dar poder, é o Espírito Santo que vai chacoalhar a nossa alma, é o Espírito Santo que vai nos dar amor, é o Espírito Santo que vai nos dar paz, que vai nos dar a alegria de viver, é o Espírito Santo que vai nos dar a paciência, é o Espírito Santo que vai nos dar a benignidade, a bondade, é o Espírito Santo que vai nos tornar fiel, é o Espírito Santo que vai nos dar a mansidão, é o Espírito Santo que vai nos dar o domínio próprio, é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao nosso coração, que vai nos ensinar, que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai nos usar para curar pessoas, é o Espírito Santo que vai nos dar línguas estranhas, é o Espírito Santo que vai nos dar profecia, é o Espírito Santo que vai fazer milagres, é o Espírito Santo de Deus que precisa estar em cada um de nós. Há uma necessidade profunda de a igreja experimentar o poder de Deus e viver no poder de Deus. Há uma necessidade de sermos transformados, quebrados, modificados. Há uma necessidade de entrarmos para uma vida de santidade, abandonando o pecado, a frieza. Há uma necessidade de tocarmos em Deus e de sermos tocados por Deus. Há uma necessidade de vivermos o sobrenatural de Deus todos os dias da nossa vida, o sobrenatural do Espírito Santo em nós. Há uma necessidade de orarmos até Deus responder. Há uma necessidade de tocarmos o céu com a nossa oração e de sermos tocados pelo céu. Há uma necessidade de abandonarmos a frieza espiritual, deixarmos o Espírito Santo tocar na nossa vida, as lágrimas fluírem pelo nosso rosto. Há uma necessidade de virmos para as reuniões da igreja cheios do poder de Deus. Há uma necessidade de sermos curados emocionalmente, curados espiritualmente, curados fisicamente pelo poder de Deus. Há uma necessidade, irmãos. Não podemos. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja avivada pelo poder de Deus. A igreja já experimentou grandes coisas na história. Há uma necessidade de mudarmos em nome de Jesus. Há uma necessidade de repreendermos a apatia espiritual do nosso meio, as obras infrutíferas das trevas que amarram as pessoas em seus pecados, na frieza, na falta de amor, na falta de relacionamento, na falta de intimidade, na falta de gozo do Espírito, na falta de paz da alma. Há uma necessidade de repreendermos essa geladeira espiritual que torna os corações petrificados, sem sentir a presença de Deus, sem tocar no sobrenatural de Deus. A igreja primitiva vivia no sobrenatural, a igreja dos avivamentos vivia no sobrenatural. Há uma necessidade de voltarmos a orar, a buscar o Senhor com alegria e encanto da nossa alma. Há uma necessidade, irmãos, há uma necessidade. Senhor Deus, esta noite estamos aqui e pedimos a unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Pedimos o poder do Senhor que seja derramado sobre os corações. Pedimos que o Senhor quebre os corações, tira toda a frieza espiritual, tira a apatia, tira o pecado do nosso meio. Traz, Senhor, temor dos altos céus na nossa vida. Traz, Senhor, um desejo por Te conhecer cada vez mais. Traz, Senhor, a chama do Teu
Teu Espírito Santo aquecendo o nosso coração. O Senhor fez na Rua Azusa, o Senhor pode fazer na nossa vida. O Senhor fez em outros eventos na história, faça de novo na nossa vida. Faz na nossa vida, faz desta geração uma geração incendiada, faz desta igreja uma igreja em chamas para o Senhor. Aviva o nosso coração, a nossa alma, quebra, Senhor, destrói tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Muda a nossa vida, transforma o nosso coração para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar uma música com alegria em nosso coração esta noite. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem,
a presença de Deus está num lugar, e você já vai embora, mas quando a presença de Deus é derramada num lugar, naquele momento você troca tudo, nada mais tem sentido. Eu tenho mais de 5.000 livros guardados, comprados, constantemente estou comprando livros. Eu trocaria todos eles, tudo, pode queimar tudo, se a presença de Deus, se assim, você quer os livros, você quer a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. Eu trocaria qualquer banquete, qualquer comida, qualquer churrasco, qualquer dinheiro, qualquer viagem, qualquer carro, qualquer casa, qualquer coisa, nada mais, qualquer roupa, nada mais tem sentido. Se a presença de Deus está ali, a presença é tão gostosa, é tão maravilhosa, é tão cativante, é tão, não há palavras para expressar o desejo de ficar ali. A gente troca tudo. Você não quer mais nada. Se alguém falar, você quer viajar? Não quero. Você quer sair? Não quero. Você quer comprar? Não quero. Você quer comer? Não quero. O que você quer? Eu quero estar aqui. A presença de Deus é o que alimenta a nossa alma de tal forma que não há mais desejo para nada a não ser estar na presença dele. A igreja deveria ser assim. Ao vir à igreja, a gente não pode vir para a igreja, vou lá ver que o pastor vai pregar, vou lá ver como é que vai cantar. Eu tenho que ir para a igreja, na reunião da igreja, para expressar a minha adoração, o meu louvor, porque esse meu Deus é grande, é maravilhoso. A presença de Deus é maravilhosa. Se falar assim, olha, você vai ficar sozinho, e vai morrer todo mundo, eu quero a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante, é o insuperável, é o inatingível, a presença de Deus. Qualquer coisa, pode perder tudo, até mesmo a sua saúde. Se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Percebi naquele momento que nada mais fazia sentido, nada, ficou tudo para trás, era só a presença de Deus, era só Ele, e a presença do Senhor sendo derramado, e o amor sendo expresso nos irmãos. Isso é o céu. O céu não será um lugar chato, onde as pessoas vão lá para tocar pinhas, nadar na nuvem. Não, isso aí é tudo conceito popular errado. O céu é a presença de Deus. E a presença de Deus, quando ela está manifestada, a gente fica 1 ano sem comer, 2 anos, 3 anos. Moisés subiu e ficou lá 40 dias sem comer nem beber. Ficou lá em cima, a presença de Deus sustentava. Não importa, 40 dias sem comer, sem beber, ficou lá Moisés. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava, que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Teve que colocar um véu. E a presença de Deus, ela alimenta tanto uma pessoa. E se você ficar muito na presença de Deus, quando você andar pela rua, as pessoas vão cair, os endemoniados vão cair. E a presença de Deus, para a igreja atrai, para os demônios expulsa. É assim a presença de Deus. Não há nada melhor, nada comparável ao poder do Espírito Santo. Nada. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Que Deus abençoe os irmãos. Nós teremos culto de oração quinta-feira, se Deus permitir. Se irmãos quiserem estar orando, estaremos aqui. Dia 29 desse mês haverá a reunião dos homens. A congregação dos santos vai se reunir dia 29. Os irmãos aí depois procuram o Luiz para ter mais informações. Que Deus abençoe os irmãos. Vão na paz de Cristo Jesus. E até a próxima reunião, se Deus quiser. Continue na presença do Espírito Santo. Se alguém precisar de uma oração, pode vir à frente, que estarei orando. Deus abençoe. No silêncio do meu ser, quando eu busco, eu ouço a te